Nuvem. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente, bem-vindos. A gente está quase finalizando o nosso curso de termodinâmica. A gente está aí, basicamente, no meu cronograma, na penúltima aula, né? Então, a gente teria essa aula de hoje, provavelmente a aula de sexta-feira, e aí a gente termina a matéria, né, relativo aí ao que a gente estava pretendendo para parte da prova 1. Então, estamos aí em vias de terminar, né? E o que eu queria combinar com vocês antes de começar a aula é o seguinte: a gente pode fazer a prova, né? Aí a nossa prova P1 na semana que vem. O que vocês acham? Sexta-feira, na semana que vem? Pode ser? Vai cair tudo que a gente viu até agora. Sim, então, a matéria de hoje, e inclusive a matéria da sexta-feira, né? A matéria de tudo. Prova com todo o conteúdo de termodinâmica. Isso. Da outra semana, né, gente? Sexta-feira da semana que vem. Dia 15, se não me engano. Então, a gente termina a matéria aí essa sexta, não é? E na próxima sexta a gente faz a prova. Tem uma semana aí, né? Foi isso que eu quis dizer. Certo? Bom, geralmente o que eu faço, a Ana Beatriz perguntou aí, mas a prova é feita em duas etapas, né? A primeira etapa é uma prova teórica, né? Então eu crio um formulário, tipo um Google Forms da vida, né? Com algumas questões de múltipla escolha envolvendo teoria, né? Basicamente você não precisa fazer conta nenhuma lá, né? São só conceitos e afins. Então eu crio ali umas 3, 4 questões envolvendo parte teórica, né? Vocês respondem lá na, nesse formulário que eu vou criar, né? E isso vale 1/3 da nota. E os outros 2/3 é uma prova escrita, né? Então, geralmente o que eu faço, eu coloco no Google Classroom o arquivo da prova, né? Disponibilizo lá o arquivo da prova para vocês e aceito as entregas lá até umas 4 horas da tarde, mais ou menos, né? Então, tem bastante tempo para fazer a prova, né? Então, não é nada muito assustador. Tudo bem? Fica marcado, então, para a próxima sexta? Não, no dia não tem aula, é a prova só, né? Isso, exatamente. Quer dizer, não tem aula minha, né? A aula de CC aí eu não sei. Ah, mas até 2 horas dá tempo de fazer. Ixi, sossegado. Começando às 10, indo até 2 horas da tarde, em 4 horas vocês fazem a prova tranquilamente. Ainda mais que vocês estão fazendo a prova em grupo aí, né? Que eu sei, que eu conheço. Todo mundo no WhatsApp aí. Tem um grupo lá criado só lá, prova de Física 1, né? Que eu tô ligado. Então, se vocês quiserem, a gente faz na terça. Também, não tem problema. Só que aí tem menos tempo, né? Aí terça, dia 12. Por mim, problema é nenhum.
Vocês que decidem aí. Depois vocês me avisam aí. Até porque eu vou estar tirando, semana que vem, eu vou estar tirando uma licença, né? Aí a minha filhinha vai estar nascendo entre sexta-feira de tarde agora e semana que vem. Então eu vou estar aí tirando uma licençazinha de uma semana, né? Bom, vocês que sabem, galera. Vocês que decidem aí. Depois vocês me avisem aí, ou a prova dia 12 ou a prova no dia 15. Aí façam um bem bolado aí, uma votação democrática, e aí a gente decide. Vai dar bem tranquilo, nada muito assustador, não. Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar aqui com a nossa aula de número 9, que é a aula de entropia e segunda lei da termodinâmica, né? Já entrando aí no penúltimo tópico do nosso curso. Sim, a princípio sim, ficou na sexta-feira mesmo. Então, o que é entropia? Alguém já tinha ouvido falar dessa entidade, né, dessa palavra? Chegaram a ver no ensino médio, cursinho, o que seria entropia? Geralmente não dá tempo, né? O pessoal pula essa parte aí. Alguém já tinha ouvido falar? Por cima, nunca nem viu. Certo. Vamos lá, então, esmiuçar o que seria essa entropia. Então, basicamente, a entropia ela está relacionada com o que a gente chama de sentido natural das coisas, né? Então, a ordem natural onde as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, qual é o sentido natural de um ovo? É ele ser quebrado, ok? Então, é como se fosse aí um processo unidirecional. Por exemplo, esse ovo quebrado, né, ele espontaneamente ele não volta a ser um ovo inteiro, ok? Então, quando ele é quebrado, né, esse processo que só ocorre na direção dele ser quebrado, ele é o processo irreversível, né? Ele não volta para trás. O mesmo acontece, por exemplo, com uma pizza, né? Olha aí, uma pizza marguerita bem gostosa aí, 8 e pouquinho da manhã, né? Quando você assa uma pizza, né? Espontaneamente ela não volta a ser crua, né? Você não tem aí apenas a massa de volta aí sem ser assada. Então, o processo unidirecional seria a pizza estar sendo assada, né? Ela não volta aí espontaneamente. O mesmo acontece com o milho de pipoca. Quando ele estoura, certo? Ele não volta aí a ser o que ele era antes. O mesmo acontece, por exemplo, quando um carro bate num poste, né? Esse carro não volta espontaneamente a ser aí um carro inteiro. Um fogo de artifício, né? Que muitos ouvimos aí na passagem de ano. Novamente, ele também é um processo unidirecional. Ele não volta espontaneamente a ser aí um rojão, né? E um café, por exemplo, é o nosso cafezinho de cada dia. Esse café esfriando, né, aí a temperatura ambiente, ele não volta espontaneamente a ser quente, né? Então, se você deixar o café lá milhares de anos, né, ali em cima do balcão da sua pia, ele vai continuar na temperatura ambiente, ele não vai voltar espontaneamente a ser quente, a não ser que você requente ele, né? Mas aí já não é um processo espontâneo. Então, todos esses processos que eu citei aqui, eles são processos do tipo irreversíveis, ok? Eles não ocorrem aí espontaneamente no sentido oposto. Tudo bem? Todo mundo pegou a ideia do que é um processo irreversível? E ele não voltando aí de maneira espontânea?
beleza? Então, um ovo quebrado nunca volta a ser ele mesmo. Um carro batido num poste nunca volta a ser ele mesmo espontaneamente, né? A não ser que uma pessoa vá lá e conserte o carro, etc. Mas aí não é um processo espontâneo, né? Você teve um trabalho realizado, lá, alguém colocou algum tipo de força, algum tipo de energia para estar voltando esse carro aí, tá? E esses processos irreversíveis, eles estão relacionados com o que a gente chama de entropia, né? Então, o sentido correto das coisas, ele é determinado pela entropia, né? Por essa quantidade aí que eu chamo de entropia. Então, o que, que é o sentido correto das coisas, né? Correto entre aspas aí. Por exemplo, no café, certo? Ó, o calor vai sempre fluir do sistema, né? Ou do meu corpo quente, que é o café, para o ambiente, que é o corpo frio, né? Então, o meu fluxo de calor, ele tem uma direção, né, preferencial, certo? Então, essa direção aqui é o sentido correto, né? Então, esse sentido correto, eu associo ele ao que eu chamo de entropia, certo? Então, logicamente que isso aqui é um processo irreversível, né? Eu não consigo voltar aí o café a ser quente espontaneamente. Então, todos os processos que são irreversíveis em um sistema fechado são acompanhados de um aumento de entropia. Então, esse sentido correto aqui significa que eu estou aumentando a minha entropia. A entropia é simbolizada pela letra S aqui na termodinâmica, mas sempre quando eu estou aumentando alguma coisa, eu estou, quando eu estou aí fazendo o sentido correto das coisas, né? Eu estou aumento de entropia para um processo que é do tipo irreversível. E essa entropia, ela é uma quantidade que não obedece à lei da conservação. Diferentemente da primeira lei da termodinâmica, né? Então, e da conservação de energia e tudo mais, a entropia não obedece à lei de conservação. Ela é uma quantidade aí que não se conserva. Até por isso, né, a gente pode estar associando a entropia a uma medida quantitativa de desordem, né? Então, por exemplo, quanto mais bagunçado é o seu sistema, maior é a entropia dele, certo? Então, muitas vezes aí o pessoal associa a entropia a uma quantidade de desordem. Por exemplo, quando você está com o seu quarto zoneado, né, umas zonas, roupas jogadas, livros, cadernos, etc. ali, né, sua mãe ou seu pai ou seu responsável aí manda você arrumar o quarto, você pode dizer, pai ou mãe, é só entropia, né? É o sentido natural das coisas de se desorganizarem. Então, é pura e simples termodinâmica, né? Vocês não precisam se preocupar com isso, não. É um processo irreversível, não é? Pode dizer isso aí quando alguém estiver cobrando vocês, ou quando tiver uma louça suja, né, também aí, né, você tá aí no final do ano, né, todo mundo sujo, um monte de tralha em casa, parente, né, fica ali uma zona toda, é processo irreversível, né, é entropia atuando aí na nossa vida, né, aí a quantidade de desordem do que a gente vive no dia a dia. Tudo bem? Beleza? Todo mundo pegou a ideia do que é um processo irreversível, gente? O que é o sentido correto das coisas, né? Por exemplo, quando você quebra um copo, né, o copo se estilhaça, né? E aí esse copo nunca espontaneamente voltará a ser aí, né, um copo inteiro, né? Sempre vai continuar a ser caquinhos. Tudo bem? Então esse é o conceito de entropia, né? Esse processo unidirecional que a gente tem. Agora, como é que eu relaciono isso com termodinâmica, né? Com o nosso dia a dia aqui, né? Com o intuito da matéria. Vamos lá. Então, basicamente, um outro exemplo aí de processo irreversível, né? Imagina que você tenha, a gente já viu, né, o que é uma expansão livre, né? A gente já tinha dado até exemplos aí de expansão livre, exemplos não tão bem cheirosos, né? Se alguém vai lembrar disso.
Imagina que você tem aí um, um gás, né, confinado no lado esquerdo de um tanque, certo? Então, todo o meu gás aqui está confinado desse lado aqui, ó. E aí eu tenho uma válvula fechada, certo? Aqui, então essa válvula está fechada em relação à outra câmera, e aqui eu tenho vácuo, né? Ou seja, eu não tenho nada aqui do lado direito. A partir do momento em que eu abro essa válvula aqui, ó, ok? Esse gás, ele vai se expandir, né, pelo outro tanque aqui também, né? Então ele vai acabar ocupando os dois tanques, né? Então esse aqui é o meu estado inicial e esse daqui é o meu estado final. Esse processo, ele é um processo irreversível, certo? Por quê? Porque o gás, né, o meu sistema gasoso aqui, ele não vai voltar nunca espontaneamente para apenas um único lado do tanque, né? Você pode deixar aí passar milhares e milhares de anos, né, que esse gás que ocupou os dois tanques, ele jamais vai voltar a ocupar apenas o lado esquerdo do tanque, né? Ele vai estar sempre ocupando todo o espaço. Então, isso é um exemplo aí do que a gente chama de processo irreversível. Beleza? Tranquilos? Expansão livre está relacionada com, né, um exemplo clássico, né? É o famoso, já falei isso aqui uma vez, mas falando de novo, é o famoso peido, né? A famosa pum, uma flatulência. Uma vez que ele sai, né? Ele é irreversível, né? Você não consegue colocar ele de volta aí em você. Então, esse é um exemplo aí de expansão livre, né? O gás dentro de você, quando ele sai, ele se expande livremente para o ambiente. Então, esse aí, um outro exemplo de processo irreversível. Seguindo aqui também, como calcular a entropia? Agora, né? Como medir e como calcular? Bom, esse fluxo unidirecional, né, que vai apenas em uma direção, ele é medido através da temperatura e através da energia na forma de calor que o corpo pode ganhar ou perder, né? Então a gente tem aí temperatura e calor envolvidos. E a definição aí da minha variação de entropia, né, porque a gente está interessado aí geralmente na variação, né, entre esses estados iniciais e finais. Então, essa variação ΔS, né, eu simbolizo aí a entropia pela letra S, ela é dada pela integração do calor ganhado ou perdido pela temperatura. Então, aqui, ó, de um estado inicial até um estado final. Lembrando que esse dq aqui, né, ele pode ser aí escrito como sendo mc dt, por exemplo, né, que é justamente aí a nossa definição de calor, né, da equaçãozinha do Kimacete. Então, esse dq poderia vir substituído por esse camarada aqui, né, dependendo do tipo de processo termodinâmico que a gente vai estar avaliando, certo? Então, essa aqui é a minha definição de variação de entropia. Logicamente, esse aqui é o meu estado inicial, né? I, que está numa pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, e um estado final, F, que está aí numa pressão final, volume final, temperatura final. O Q, de novo, né? Calor cedido ou absorvido, né? Se eu estou esfriando ou aquecendo o corpo, e o T, a temperatura. Na unidade do sistema internacional, essa entropia, né, ela tem aí unidades de calor por temperatura, né, dQ por T. Então, calor por temperatura é a unidade de energia, né? Então, calor cedido ou ganho é energia. Então, isso aqui é joules por Kelvin. Essa é a nossa unidade aí de entropia, medida por joules por Kelvin. E além disso, a entropia
também é uma variável de estado, né? Assim como pressão, volume e temperatura eram variáveis de estado, a entropia também será uma variável de estado. Ela vai depender apenas do estado final e inicial de um sistema termodinâmico. Por isso que quando eu meço aqui na integração, né, entropia final menos entropia inicial, eu estou apenas preocupado com os estados inicial e final, né? Não com o meio termo, não com o processo termodinâmico que levou a isso, né? Estou apenas aí me importando com os estados final e inicial, justamente porque a entropia é uma variável de estado. Tudo bem, gente? Beleza? À primeira vista, essa integral aí pode até assustar a gente, né? Porém, ela é bem fácil de ser resolvida, né? Fiquem tranquilos aí. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Não vamos cair nenhum método de integração impossível. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Todo mundo acompanhando? Sim. Ana Beatriz, Bianca, Bruna, Camila, Carol, Frederico, Gabriel, Guilherme, Cauã, Laís, Lívia, Maitê, Marília, Paula, Renato, Samuel, Thaís, Tiago e o Slaine, todo mundo acompanhando? Certo? Tem gente que está dormindo aí do outro lado. Vocês já tiveram aula ontem já também? Já começou o semestre ontem para vocês? Sim. Então não é a primeira aula. Então já teve aí o famoso V0, né? O kick inicial aí. Bom, então aqui está a nossa medida de entropia, então, e ela é uma variável de estado. E como medir, então, essa entropia? Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte: para determinar a variação de entropia que ocorre em um processo irreversível, é difícil, né? Porque se é um processo irreversível, né, a gente tem aí algumas dificuldades em estar calculando, né, estado final e estado inicial. Então, o que eu faço? Eu substituo esse processo irreversível por um processo que seja reversível, porém que envolva os mesmos estados final e inicial. Essa é a ideia aí que a gente faz para calcular a entropia. Né? Depois a gente calcula a variação de entropia para esse processo reversível. Elas vão ser iguais. Sei que parece um pouco tanto aí contra-intuitivo, né? Mas essa é a ideia mais fácil de ser calculada, porque a gente conhece processos termodinâmicos, né? Que nós vimos aí nas aulas passadas, expansão isotérmica, expansão isovolumétrica, né? Não posso falar expansão isovolumétrica, né? Mas transformação isovolumétrica, transformação isobárica, transformação adiabática, né? São vários processos aí que a gente tem e alguns deles são processos que são reversíveis. Então, eu posso estar associando um processo que é irreversível, onde eles partam do mesmo estado inicial, para um processo que é reversível, que chegue no mesmo estado final. Aí eu substituo um processo pelo outro para estar calculando essa entropia. Para vocês terem uma ideia de como eu vou fazer isso, certo? Olha só aqui um exemplo, ok? Então, imagina que eu tenho aí, ó, dois bloquinhos, ok, ó. Um bloquinho, eu chamei aqui de E, né? Esse aqui E é de esquerdo e o D é de direito. Então, bloco E esquerdo,
bloco D direito. Então, imagina que você tem aqui ó, um bloco quente, né, mais quente, a uma temperatura inicial esquerda. Esse TIE é temperatura inicial esquerda. E um bloco frio, né, do lado direito. Está aqui TI direito, temperatura inicial direita. E esses blocos eles estão isolados, né? Aqui eu estou num compartimento de isolamento térmico, né? Eles não estão trocando calor, tá? Então está aqui um isolamento, beleza? Então cada um aqui, cada qual na sua temperatura, né? Cada qual aí sentado no seu barril de pólvora, né? Vamos dizer assim aí, cada bloquinho isolado, né? E aí o que acontece? Eu pego, por exemplo, a zona de separação, né, aqui, e removo ela, né? Eu abro a câmara e deixo ela, os bloquinhos trocarem calor. Quando eles trocam calor, o que acontece? O corpo quente, né, vai ceder calor para o corpo frio. Né? Esse é o processo aqui, é o fluxo de calor que está variando aqui, beleza? Então, o que vai acontecer? Esses dois bloquinhos, né, um quente e um frio, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Aqui, ó, equilíbrio térmico. Certo? Ou seja, eles vão ter a mesma temperatura final, né? Note aqui que na figura, ambos aí estão com TF, né, que é a minha temperatura final. Ou seja, esse processo aqui, ele é um processo irreversível. Por que que ele é irreversível? Porque os dois bloquinhos, eles jamais vão voltar espontaneamente a terem as temperaturas que eles tinham antes, né? Ou seja, o bloco da esquerda, ele não vai voltar na temperatura TI e o bloco da direita não vai voltar na temperatura TI-D. Eles vão ficar na temperatura de equilíbrio térmico, mesmo se eu baixar a divisória aqui, né? Cada um já está aí numa temperatura de equilíbrio, ou seja, isso é um processo irreversível. Para eu calcular a entropia desse processo irreversível, eu preciso substituir esse processo irreversível por um processo que seja reversível. E como que eu vou fazer isso? Bom, basicamente, eu posso considerar cada bloquinho como sendo um sistema isolado. Então, se você pegar aqui, ó, esse é o meu bloco da esquerda, certo? Ele está isolado com uma fonte de calor, aqui, ó, certo? E aqui está o meu bloco da direita, também isolado com uma fonte de calor. Então, esse calor que está aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de energia que eu cedo ou forneço para o sistema. Então, ele em isolado aqui, ó, eu posso tirar a temperatura dele, né? Tiro o calor aqui do bloco da esquerda e deixo ele chegar à minha temperatura final. Porém, se eu quiser reverter o processo, é fácil, porque aí eu só forneço calor de volta para ele e ele volta a uma temperatura inicial E. Então, isso aqui é um processo que é reversível. Eu posso tirar e fornecer calor para estar variando a temperatura do corpo, né? Voltando aí ao estado inicial dela. O mesmo vale aqui para o corpo direito, né? Então, eu posso fornecer calor para ele estar chegando na temperatura TF, né? E depois posso tirar calor dele para que ele volte à temperatura inicial, T e D. Então, eu posso substituir esse processo irreversível por esse processo reversível e calcular a entropia. É essa análise que a gente vai estar fazendo agora. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Beleza? Então, se você deixa os dois blocos juntos, né, numa mesma câmera, eles vão trocar calor e isso vai ser um processo irreversível. Se você deixa os dois blocos separados, cada qual com o seu trocador de calor adjacente, cada um dele pode voltar a ter a temperatura inicial. É isso que eu chamo de processo reversível. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos ver aqui
como é que a gente calcula, então, essa entropia. Vamos dar nomes aí aos nossos amigos. Então, imagina que esses dois bloquinhos, né, eles são blocos de cobre iguais, né, com a mesma massa. Aí, cada bloquinho tem uma massa 1,5 quilogramas. O bloco da esquerda, que é o bloco quente, né, o bloco E aqui, ó, ele está a uma temperatura TIE de 60 graus. Ele já está mais quente. E o bloco da direita, que é o bloco D, esse bloco está a uma temperatura TID de 20 graus, ou seja, ele está mais frio, mais gelado. E esses blocos, então, eles estão nessa caixa termicamente isolada e separados por uma divisória isolante, que é justamente o que eu acabei de mostrar aqui no slide anterior, né? Cada qual aí separado no seu compartimento. Quando a gente remove essa divisória, ok? Então, a divisória móvel é removida, os blocos vão atingir aí, depois de um tempo, uma temperatura de equilíbrio TF de 40 graus. Então, eles ficam aqui em equilíbrio térmico. Aí ele pergunta, qual é a variação de entropia do sistema dos dois blocos durante esse processo irreversível? Né? Então, ele quer saber aqui a entropia, a variação de entropia do processo irreversível. E ele fornece uma informação aí, dizendo que o calor específico do cobre é de 386 joules por quilograma vezes Kelvin. Ok? Então, de novo, para a gente calcular aí a variação de entropia desse processo aqui, né, irreversível, eu vou substituir por um processo reversível e calcular a variação de entropia equivalente. Né? Elas vão ser a mesma aí, uma vez que eu estou interessado apenas nos estados inicial e final. Vamos lá, então. Como é que eu vou calcular essa variação de entropia? Então, a minha variação, ó, o meu ΔS irreversível, ele vai ser igual à minha variação de entropia reversível. Por que eu posso fazer essa associação? Por que a variação de entropia do irreversível é igual à variação de entropia do reversível? Imagina que essa seja uma pergunta da prova teórica. Por que eu posso estar igualando as duas variações de entropia? Porque como elas estão em um único isolamento, elas acabam se tornando um só, eu acho. Não. Ninguém mais? Alguma ideia? Quase, Gabriela. Quase. Foi bem próximo, bateu na trave. Mas está relacionada com os estados final e inicial. Né? A minha entropia, ela é uma variável de estado, certo? O que importa para a gente nas variáveis de estado? O estado inicial e o estado final, apenas. Não é? Ou seja, se esses corpos aqui, ó, os dois corpos estão num estado inicial e eles vão para esse estado final, né, no processo que é reversível, eu tenho os mesmos estados inicial e final. É por isso que a minha variação de entropia, né, tanto do processo irreversível quanto do processo reversível, são iguais, justamente por causa que a entropia é uma variável de estado. Só me importa os estados inicial e final dela. Né? Não importa o que está acontecendo no meio termo, no caminho entre eles. Né? Era igual pressão e volume. Né? Lembrando que eu podia estar indo de um estado inicial para um estado final, né, por qualquer trajetória que fosse, né, vocês lembrarem aquela aula de trabalho, primeira lei da termodinâmica, qualquer trajetória que eu escolhesse ali no diagrama PV, né,
não importaria muito, porque o que me importa realmente, né, são os estados inicial e final. Então, é por isso que eu posso estar fazendo essa comparação, né, essa igualdade aí entre a variação de entropia do processo irreversível com a variação de entropia do processo que é reversível. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá agora. Uma vez que a gente sabe que a variação de entropia são iguais, né, tanto de um processo quanto do outro, a gente vai estar então calculando. Vamos lá, né? Então, ó, variação de entropia do irreversível é igual à variação de entropia do reversível. Só que a do reversível, né, a gente tem aí dois blocos. Era o bloco da esquerda mais o bloco da direita, né? Então eu preciso separar aí o reversível, né, ó, que era esse cara aqui, cada bloco estava separado, então eu tenho que considerar cada um deles como um sistema separado. Então eu tenho que calcular o da esquerda mais o da direita. OK? Vamos lá então. Calculando esses jovens aí. Quem que é a minha entropia, né? Lembrando aí que a variação de entropia era sempre dada, né, pela integração do estado inicial até o estado final de Q sobre temperatura, ok? Então, para o bloco da esquerda, né, ó, delta SE, estado final inicial, dQ sobre T. Esse dQ aqui, ó, ele vai ser substituído, né? O meu bloco, primeiro, ele não mudou de estado, né? Ele estava aí a uma temperatura de 60 graus e foi para uma temperatura de 40 graus, né? Então, ele não está variando de estado. Se ele não está variando de estado, o calor trocado dele, né, é escrito aí como sendo a equaçãozinha do Quimacete, só que no formato diferencial, né? Então, o meu Q igual a mc delta T, então é o dQ, que é a variação de calor, né, que ele está sofrendo aqui, está relacionado com a variação de temperatura. Então, esse dQzinho, ó, vai entrar aqui, ó. E o estado inicial e final, ele está relacionado apenas com a temperatura, né, que é a outra variável de estado que está variando. Então, no lugar do I e do F, que está aqui, ó, eu vou estar colocando TF, que é a minha variável de estado final, e TIE, que é a minha variável de estado inicial, certo? MC dt por T. Tudo bem, gente? Beleza até aí? Tranquilo? O TIE é a temperatura inicial que ele estava, né? Ó. Se eu voltar aqui, ó. Ó. Essa é a minha temperatura inicial. Né? É temperatura inicial da esquerda. Aí o outro é temperatura inicial da direita. Certo? E a temperatura final é igual, né, para todos, porque eles vão estar no equilíbrio térmico depois. Então, TF é a mesma. Certo? Fique tranquila, Ana Beatriz. Fique tranquila. Sem problemas. Se você perdeu alguma passagem depois, você volta e assiste a gravação da aula. Sem problemas. Então, o que acontece aqui agora? Ó? Voltando aqui, o que é constante, né, sai para fora da integração. Então, a massa era constante, o calor específico era constante, sai para fora da integral. E aí, eu vou estar integrando apenas a temperatura, que é a minha variável de estado, que está variando. Né? Então, uma integral de dt sobre t, né, de TIE até TF. Essa integração aqui, quanto que ela dá essa integral? Integral de dt sobre t. Ou como se fosse uma integral de dx sobre x, né? Aqui. Isso aqui dá um ln, né? ln de x, ou ln de t.
né, no caso aqui, porque a nossa variável é a temperatura. Então, na hora que você calcula, né, ó, se eu tivesse, por exemplo, aqui de A a B, que é uma integração definida, isso aqui seria ln de B menos ln de A. Mas, se a gente colocar naquela propriedade de logaritmos, né, a subtração dos logaritmos pode ser escrita como sendo a divisão entre eles. Então, isso aqui é um ln de B sobre A. Beleza, gente? Tudo bem? Vocês já tinham visto, né? Integração de ln. A gente já tinha visto também quando eu falei de expansão isotérmica, né? Trabalho de expansão isotérmica. A gente também já tinha visto aqui na aula. Então, essa integraçãozinha aqui, né? Já fazendo toda a análise aí do ln, né? Ela ficou mc, que era a minha constante, ln de tf sobre tie. Certo? Agora a gente substitui os valores, né? Eu conheço todo mundo. Então vamos lá. Aqui está a massa. A massa era 1,5 quilogramas. O calor específico do cobre, 386 joules por quilograma vezes Kelvin, né? Esse aqui era a minha massa. Esse aqui era o meu calor específico. E aqui está o meu Ln, né? Só que aqui, ó, as temperaturas devem estar em Kelvin, porque a entropia é medida em joules por Kelvin. Então, o meu TF, né? Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. O TF era 40 graus Celsius e o TIE era 60 graus Celsius. Então, tem que transformar esses caras aqui, ó. Então, 40 graus Celsius é transformado para 313 Kelvin. E os 60 graus Celsius é transformado por 333 Kelvin. Fazendo essa continha, né, a gente vai chegar aí na relação aonde a variação de entropia do corpo esquerdo ela é menos 35,86 joules por Kelvin. Tudo bem? Beleza, gente? Alguma dúvida no procedimento? Alguém se perdeu? Passagem, conta? Por que eu passei para Kelvin? Integral do LN lá? Tudo bem mesmo? Perguntem aí, galera. Não fica com dúvida, não. É para perguntar. Eu passei para Kelvin porque a unidade de entropia, Isabelle, ela tem que ser em Kelvin, né? É joules por temperatura. Então, por exemplo, se você faz em Celsius, né? Ó, se você faz aqui 40 por 60, vai me dar outro valor aqui, né? E aí depois eu acabo perdendo aí um pouco de precisão na hora de fazer a conta. Beleza? O LN você tem que calcular, né? Tem que calcular. Então, minha calculadora não está aqui tão fácil aqui, mas você precisa calcular esse LN aqui, né? Então, você pega na sua calculadora aí, né? Divide um pelo outro e calcula o LN, né? Esse LN vai dar um LN de número decimal, né? E aí, na função logarítmica, o LN de número decimal vai dar negativo. E é por isso que aparece um negativo aqui, né? Depois. Esse menuzinho vai aparecer justamente por causa desse LN decimal. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Bom, então a gente calculou a variação de entropia do corpo esquerdo, né? O delta SE. Agora vamos calcular a variação de entropia do corpo direito. Que é o que está aqui, ó, delta SD. Certo? O corpo direito, o que acontece com ele? Ele está aumentando a temperatura, né? Ele está ganhando aí temperatura. Então, eu vou fazer a mesma análise, né? Fazer o mesmo tipo de conta aí. Isso aqui eu já pulei algumas etapas, né? Ó, mas a temperatura vai dar basicamente isso daqui, né? Ó, é a mesma
continha que estava aqui. Mesma análise, ó. MCLN, só que agora, em vez de ser TIE, né? Esse cara aqui vai ser TID, e o resto continua o mesmo, né? Então, esse aqui é o meu TID. E aqui está o meu TF. Lembrando que o meu TID, né? Ó, ele era 20 graus Celsius. Quando eu passo para Kelvin, ele fica 293. Então, o processo é basicamente o mesmo. Aqui está a massa. Aqui está o calor específico. Ok? E aqui está o Ln aí, né, da divisão de temperaturas, assim como estava aqui antes, né? Ó, mesma coisa. O que variou, ó, foram as temperaturas final e inicial, né? Perceba que a temperatura final é sempre a mesma, 313, 313. As iniciais, aí elas vão estar variando, né, conforme aí o exercício forneceu para a gente. Calculando, então, a minha variação de entropia do processo direito, né, ela vai dar mais 38,23 joules por Kelvin. Tudo bem? E aí agora eu vou somar as duas, né? Vou somar a entropia esquerda, que deu aí menos 35,86 joules, com a entropia direita, que deu mais 38,23 joules. Ou seja, esse valor aqui, ó, é a minha variação de entropia do processo irreversível. 2,4 joules por Kelvin. Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, então. Beleza. Maravilha. Vamos fazer outro exercício para fixar aí esses conceitos de cálculo de entropia. Então, imagine aí, ó, que você tenha 1 mol de nitrogênio confinado no lado esquerdo do recipiente, que é aquele exemplo lá na minha expansão livre, né? Então, esse aqui é no meu estado inicial, todo o nitrogênio está aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho N2 aqui, ó, 1 mol. Aí eu abro a válvula e o volume do gás dobra, né? Por quê? Porque agora ele passa a ocupar, né, os dois recipientes. Então, eu estou dobrando o volume. E a gente já tinha visto, né, que esse aqui era um processo irreversível, beleza? E aí ele quer saber qual é a variação da entropia do gás nesse processo irreversível, certo? Então, é outro tipo de processo aí agora, né? Usando gases, numa expansão livre. Então, um processo irreversível, ele quer saber como é que eu calculo a entropia. Para fazer esse cálculo, né, eu preciso utilizar um processo que seja reversível e resulte na mesma variação de volume, né? Então, eu preciso substituir esse processo de expansão livre que é irreversível para um processo que seja reversível. Como que eu faço isso? Que tipo de processo seria reversível, né, para eu estar substituindo aqui? Então, eu faço análise de uma expansão livre para uma expansão isotérmica, né? Essa é a mudança que eu tenho aqui. Então imagina que eu tenho o meu gás, né? Ó, ele estava aqui, confinado nessa região, certo? Aqui era o meu volume, vou chamar aqui de VI. E eu tenho um pezinho em cima, né? Tem algumas esferas de chumbo aqui num recipiente. Se eu tirar algumas dessas esferas daqui, ó, imagina que eu removo algumas, o que acontece? O gás se expande, né?
o gás realiza trabalho, né? E ele vai expandir aqui para um volume final. Ok? E por que esse processo ele é reversível? Bom, se eu colocar de volta as esferinhas de chumbo aqui em cima, certo? Aí ele de volta para o volume inicial. Né? Então, eu estou substituindo aquele procedimento irreversível da expansão livre para esse procedimento que é reversível de uma expansão isotérmica. Né? Ele está aí mantendo a temperatura constante. Tudo bem, gente? Conseguem visualizar aí o mesmo tipo de transformação? O volume variando e eu conseguindo reverter o processo? Tudo bem? Sim? Então, eu vou ter que calcular em cima desse processo reversível, né, para aí sim calcular a entropia do processo que é irreversível. Vamos lá. Então, a gente sabe, né, que aí a minha variação de entropia do irreversível é igual à variação de entropia do reversível. Só que o processo reversível, lembrando aí que é um processo isotérmico. O que acontece num processo isotérmico? Qual que é a propriedade? Se a gente pegar a primeira lei da termodinâmica lá, né, ó, variação de energia interna é igual a calor menos trabalho. O que acontece num processo isotérmico? Nesse processo isotérmico, a minha variação de energia interna é zero, porque eu não tenho variação de temperatura. Né? Então, meu ΔT não varia, né? Ele é zero. Ok? Perceba que até depois que eu fizer o cálculo aqui da entropia, a temperatura vai ser cortada, né? Ela não vai estar avaliando aí. Ou seja, nesse processo isotérmico, o calor é igual ao trabalho. Ok? E a gente já tinha calculado o trabalho para um processo isotérmico, né? Vocês voltarem aí, slides da penúltima aula que a gente teve, o trabalho de um processo isotérmico era justamente esse daqui, né? Ó, nRT ln de VF sobre VI. Então, eu tenho, esse era o meu trabalho isotérmico. Como o calor é igual, né? Então, eu posso estar igualando ao calor. Tudo bem? Então, para calcular a variação de entropia, né, ó, do processo, tá aqui, ó, variação de entropia, calor por temperatura. Substituindo o calor, ó, que eu tinha aqui antes, ó, nRT ln de VF sobre VI, né, dividido pela temperatura. Ou seja, essa temperatura aqui, ó, ela vai embora, ela cancela. Então, eu nem preciso aí da minha temperatura, uma vez que é um processo isotérmico, né? Não está variando a temperatura. Então, posso apenas estar calculando aí. Ou seja, o que sobrou para a gente? NR ln de VF sobre VI. Então, a minha variação de entropia, né, ó, substituindo os valores agora, o N era 1 mol, o R é a constante dos gases aí, 8,31 joules por mol vezes Kelvin, e o meu ln de 2. Por que eu vou usar ln de 2 aqui? Porque o volume do gás dobrou, né? Ou seja, o meu volume final, ele é 2 vezes o volume inicial. Então, na hora que você calcula esse ln aqui, ó, de volume final por volume inicial, né? Então, isso aqui é 2VI dividido por VI, né? Cancelam-se os VIs. Isso aqui é a mesma coisa que ln
de 2. Tudo bem, gente? Beleza? Certinho. Ok. Fazendo a continha, então, né? Ln de 2 vezes 1 vezes 8,31 vai me dar aí mais 5,76 joules por Kelvin. Então, essa é a minha variação de entropia. 5,76 joules por Kelvin. Beleza? Dúvidas, gente? Tranquilo? Ok. Então, beleza. Então, vamos então ao enunciado da segunda lei da termodinâmica. O enunciado da segunda lei diz para mim que se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia... Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. Estava diga. tentando falar antes de você mudar de anunciado. Ah, Para calcular o LN, quando está, por exemplo, a temperatura final, né, sobre a inicial, eu ah. faço aquela propriedade do logaritmo, que vai ficar ln de VF menos ln de VI? Poderia fazer também, né? Só que aqui, como a gente tinha calculado o trabalho da, da transformação isotérmica, né? Se você lembrar lá, lembra que eu calculei com aquela equaçãozinha do... Deixa eu fazer aqui no cantinho. Eu tinha calculado ela com a equação do PV igual a nRT, né? Que era a equação de estado. E aí o trabalho como sendo P delta V. E quando Sim, você mas calcular isso, né? Ó, a sua pressão sendo... Ah, diga. não, mas por exemplo, naquele outro exercício que você tinha passado, eu não lembro o que você fez. Ah, Eu acho que eu perdi, na verdade. Você calculou aqui, sim, separado ou você. eu fiz É, assim, ó. Olha só. Olha só, Ana Beatriz, é ó. nesse mesmo? Essa aqui É. é a integral, né? Ó. Essa integral aqui dava ln, não é? Só que aí, na integração do ln, o que acontece? A gente tem aqui os índices, né, da integração definida, né? Então, eu dei um exemplo aqui de dx sobre x, né? Uma integração genérica, indo de A até B. Então, a minha integral de dx sobre x era o ln de x. Quando eu fazia a substituição pelos limites, né, é sempre o limite de cima menos o limite de baixo, que é essa propriedade aí de integração definida. Então, quando você fazia aqui, ficava ln de b menos ln de a. Mas, pela propriedade de logaritmo, né, quando você tem uma subtração dos logs, eu posso escrever eles como sendo uma divisão. Né? Então, isso aqui ficou ln de b sobre a. É Era por isso que eu isso, estava perguntando. é, é Mas por aí isso eu, que eu... eu calculo separado, porque eu não posso dividir, né, a temperatura final pela inicial. Pode, Pode? sim, pode, pode. Daí divide e aplica o ln no resultado que der? Sim, exatamente isso. Ah, tá. Eu achei que eu não podia. Pode sim. Beleza? Então, pode dividir e ficar tranquilo. Né? Aqui nas temperaturas, como os valores já estão dados, é mais tranquilo de ser calculado. Agora, quando eu estou fazendo aqui o do outro, do volume, né? Ele não me deu o volume inicial. Ele só falou que era o dobro, né? Então, como eu não tenho o valor do volume, né? Aí aqui, necessariamente, eu tenho que usar a divisão, né? Porque aí eu consigo cortar um volume que era o dobro do outro, e aí me sobra só o ln de 2. Então, aqui, necessariamente, eu tenho que usar a propriedade da divisão, né? Mas lá
no exemplo da entropia da temperatura, você poderia calcular ou a subtração de um com o outro, né? Ou a divisão, é para dar no mesmo, né? Aquilo é uma propriedade matemática dos logaritmos lá. Então, se você calcular com a divisão ou com a subtração, é para dar o mesmo valor. Beleza? Então, voltando aqui, gente, na nossa segunda lei, enunciado da segunda lei, né? Então, se um processo ocorre no sistema fechado, a entropia do sistema sempre aumenta se o processo for reversível e permanece constante se o processo for reversível. Aqui ficou um errinho aqui, ó. É para ser reversível. Depois eu corrijo aí no slide, mas é para ser um reversível aqui, ó. Tá? Então, a ideia é que essa entropia, essa variação de entropia, ela vai ser sempre positiva ou zero. Essa é a minha segunda lei da termodinâmica. Esse é o enunciado da segunda lei. Ou seja, esse ΔS ele vai ser zero se o processo for reversível e ele vai ser maior do que zero se o processo for irreversível. Essa é a ideia aí da nossa segunda lei da termodinâmica. No mundo real, todos os processos são irreversíveis, né? A gente não consegue voltar aí, né, para os estados iniciais aí, tudo que a gente tinha, né? O mundo é dissipativo, né? Então, a variação de entropia é sempre maior do que zero. Beleza? Tudo bem? A gente pode confirmar essa propriedade, né, nos exemplos que a gente calculou aí, né? Então, a gente estava calculando a entropia de processos irreversíveis. Então, se eu voltar no slide anterior aqui, ó, opa, olha só, a minha entropia do processo irreversível era positiva, mais 5,7. A minha outra entropia do processo irreversível também positiva, mais 2,4. Então, a segunda lei aí está valendo de acordo. Certo? Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Ok. Vamos ver agora, então, uma outra propriedade da entropia. A gente viu agora, a gente estava trabalhando até agora, a entropia como função de estado termodinâmica. Né? Porém, a entropia estatística. Né? Como assim estatística? Aí, a gente tem uma visão um pouquinho diferente aí da entropia, né? Na função estatística dela. Eu criei um exemplo aqui bem intuitivo para que todo mundo entenda, né? Olha só. Então, essa visão estatística da entropia, ela está relacionada com o que eu chamo de número de estados acessíveis de um sistema. Né? Como assim número de estados acessíveis? Bom, vocês vão entender agora que quanto maior for a entropia, maior é o número de estados acessíveis que eu tenho. Então, eu peguei um exemplo bem fácil da gente entender aqui para a gente copiar. Então, imagina que vocês tenham R$ 5 para almoçar. Onde vocês vão almoçar com R$ 5? No RU, né? Exatamente. Né? Com R$ 5, a gente vai almoçar no RU, certo? Então, é um valor de entropia R$ 5, um estado acessível.
Agora imagina que a sua entropia seja de R$ 20 agora. Com R$ 20, você pode almoçar lá no RU, né? Antes, ok? Ou você pode ir lá comer um Mac também, não é? R$ 20 dá para comer um Mac. Então, perceba que o seu número de estados acessíveis aumentou já. Então, quanto maior a sua entropia, você já tinha mais estados acessíveis, né? Você poderia comer no RU ou poderia comer no McDonald's, certo? Agora imagina que você tenha R$ 50, não é? Com R$ 50, você pode ou comer lá no RU, ou ir lá no McDonald's, ou ir até no... Dá para comer até um japonês, né? Com 50 conto. Dá para ir num rodíziozinho, não dá? Certo? Então, perceba que a minha entropia, que seria uns R$ 50, ela aumentou, e o número de possibilidades que eu tinha, né? Ela vai aumentando junto. Concorda? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Sim? Agora imagina que você tenha R$ 200. Alguém já viu uma nota de R$ 200 aí? Eu nunca vi, né? Só na internet, só. Nunca tive, essa passou longe, né? Então, olha só, essa nota de 200, né? Com R$ 200, a sua entropia, você pode ir comer no RU, você pode ir comer no McDonald's, você pode ir lá no rodízio japonês, você pode ir lá no Outback, que é caro pra caralho, né? Você pode ir lá no Madeiro também, que é caro pra caralho também, né? Você pode ir em outro restaurante caro pra caramba também, né? Então perceba que o número de estados acessíveis aumentou, né? Então quanto maior é a sua entropia, quanto maior é a sua desordem, né? Vamos dizer assim, maior é maior são as possibilidades, né? Maior são os estados acessíveis de um sistema. Beleza? Dá para comer no RU o mês inteiro, duzentão, né? Se você quiser, dá para fazer isso também. Certo? Tudo bem, gente? Vocês pegaram a ideia? Ok. Uma outra visão aí, estatística, seria o lançamento de moedas, né? O famoso probleminha aí do lançamento de moedas. Então, quanto maior a entropia, maior é o número de estados acessíveis. Imagina que você tenha 4 moedas. Dessas 4 moedas, né, você pode aí ter 5 estados acessíveis, né, quando você lança essas moedas. Você pode ter 4 caras, você pode ter 3 caras e uma coroa, você pode ter 2 caras e 2 coroas, você pode ter 1 cara e 3 coroas, e você pode ter 4 coroas. Aqui, ó, são 5 estados. Né? Então, para quem faz aí, para quem gosta de probabilidade, né, calcular os fatoriais, né, das probabilidades lá, então as moedas, né, lançando as 4 para cima, você tem aí um estado pouquíssimo provável, aonde as 4 vão dar caras. Você tem um outro estado pouquíssimo provável, aonde as 4 vão dar coroas. E você tem aí outros 3 estados, né, que são possíveis, né? 3 caras e uma coroa, 3 coroas e uma cara, ou 2 caras e 2 coroas. Qual seria o estado mais provável aí? Quem consegue chutar aí? O que é mais provável de acontecer quando você está lançando 4 moedas para cima? Qual é a maior probabilidade? Isso, Guilherme, muito bem, né?
2 caras e 2 coroas. Isso, Thaís. Beleza. Né? Perceba que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de sair 2 caras e 2 coroas. Né? Aqui eu tenho só uma possibilidade de sair 4 caras, uma possibilidade de sair 4 coroas, 4 possibilidades de sair 3 caras e uma coroa, 4 possibilidades de sair 3 coroas e uma cara. Certo? Então, essa aqui é o meu estado mais provável, né? Que são aí 2 caras e 2 coroas. Então, a gente tem a seguinte classificação aí para essa análise. Então, a ocorrência menos provável, né, é que todas elas sejam caras ou que todas elas sejam coroa. Ok? Se você conseguir lançar 100 moedas para cima, e se todas forem cara, né, a probabilidade disso acontecer é de 1,27 vezes 10 a 30. Uma em um trilhão aí, né? Então, é pouquíssima probabilidade. No lançamento de N moedas, a probabilidade maior é que a metade dê cara e a outra metade dê coroa. Isso significa que, nesse estado macroscópico, ele possui o maior número de estados acessíveis. Né? A entropia ela é maximizada nesse estado aqui, ó. Né? Que é o maior estado provável. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para pegar a ideia aí um pouquinho da estatística da entropia? Certinho? Beleza. Então é isso, gente. Então vamos ficar por aqui. Né? Sexta-feira aí a gente volta fechando a disciplina, né? Brincando aí com a segunda parte da lei da termodinâmica, que são as máquinas térmicas. Beleza? Certo? Então, ficamos por aqui. Um abraço, tudo de bom e até sexta-feira. Valeu! Tchau, galera. Se cuidem. Até mais. Tchau.